Paulo era na época um tira-teima entre as duas maiores forças do futebol. A moçada do clube mais querido tremeu. Na defesa e no ataque, o Fla não andou. Entre paixão e gols, a era Babá no Flamengo, de 1959 a 1962. Imagine um atacante que chegasse de outro continente trazendo consigo um estilo de jogo completamente diferente, uma técnica exótica que desafiava os padrões brasileiros, uma velocidade e uma força que pareciam sobre-humanas. Agora imagine esse jogador usando essas qualidades únicas não por alguns meses, mas por anos, conquistando títulos, marcando gols decisivos e conquistando o coração de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Esse fenômeno intercontinental existiu. Seu nome completo era Dermisson Oliveira dos Santos, mas o mundo do futebol o conhece como Babá. Entre 1959 e 1962, 4 anos intensos de velocidade fulminante, força impressionante e gols memoráveis, ele escreveu um capítulo especial na história do Flamengo. Esta é a história do atacante nigeriano que se tornou brasileiro de coração e conquistou a nação rubro-negra com seu futebol único e sua dedicação absoluta ao manto sagrado. Nascido em 31 de dezembro de 1934, em Lagos, Nigéria, Dermisson Oliveira dos Santos cresceu em um continente onde o futebol ainda buscava seu espaço no cenário mundial. A África dos anos 1930 e 1940 estava mergulhada no colonialismo, enfrentando desafios imensos, mas o futebol já começava a emergir como paixão popular. Babá cresceu jogando nas ruas de Lagos, desenvolvendo um estilo único que combinava a força física natural com uma velocidade explosiva que o diferenciava de todos os outros garotos. Havia algo de especial naquele menino africano, uma combinação de atributos físicos excepcionais com uma determinação férrea de vencer. O apelido Babá tinha origem em seu nome africano original, antes de ser adaptado ao nome brasileiro Dermisson. Era um nome forte, simples, fácil de pronunciar e que carregava sua identidade africana com orgulho. Babá nunca esqueceu suas raízes, mesmo depois de anos vivendo no Brasil, sempre manteve conexão com sua terra natal, com sua cultura, com suas origens. Antes de chegar ao Flamengo, Babá já havia jogado futebol profissional na África e dado seus primeiros passos no futebol brasileiro por outros clubes. Quando o Flamengo contratou Babá em 1959, aos 24 anos, o clube estava buscando reforços que pudessem elevar o nível ofensivo do time. Babá chegava com uma reputação de atacante veloz e forte, mas poucos imaginavam o impacto que ele teria. Na época, era extremamente raro ter jogadores africanos no futebol brasileiro. Babá seria um dos pioneiros, abrindo caminho para outros que viriam décadas depois. Ele não apenas representava talento individual, representava toda a promessa do futebol africano que estava nascendo. A adaptação de Babá ao futebol brasileiro e ao Flamengo foi surpreendentemente rápida. Apesar das diferenças culturais imensas, apesar do idioma inicialmente desafiador, apesar do estilo de jogo diferente do que estava acostumado, Babá se adaptou com uma facilidade impressionante. Logo nos primeiros jogos, ficou evidente que o clube havia contratado alguém especial. Sua velocidade era simplesmente assustadora, algo que as defesas brasileiras não estavam preparadas para enfrentar. O que tornava Babá verdadeiramente especial era a combinação única de atributos físicos excepcionais. Ele tinha velocidade de velocista olímpico, podendo deixar zagueiros para trás em arrancadas fulminantes. Tinha força física impressionante, capaz de proteger a bola e vencer divididas contra defensores maiores. Tinha resistência extraordinária, correndo intensamente durante os 90 minutos completos. E tinha, acima de tudo, um faro de gol nato que o colocava sempre nos lugares certos para finalizar. Em 1959, seu primeiro ano no Flamengo, Babá começou a mostrar todo o seu potencial ofensivo. Os gols começaram a sair com regularidade, e cada um demonstrava suas qualidades únicas. Gols em velocidade, arrancando do meio-campo e invadindo a área. Gols de cabeça, usando sua impulsão impressionante. Gols de força, empurrando zagueiros e finalizando com potência. Babá não tinha um único estilo, tinha múltiplas formas de ser letal, o que o tornava extremamente difícil de marcar. A torcida do Flamengo rapidamente se apaixonou por Babá.
Havia algo de fascinante em ver aquele atacante africano com características tão diferentes dos jogadores brasileiros tradicionais. Quando Babá recebia a bola e arrancava em velocidade, o Maracanã inteiro se levantava em antecipação. Todos sabiam que algo espetacular poderia acontecer, que mais um gol impossível poderia ser marcado. E Babá adorava aquela torcida apaixonada, jogava para ela com uma dedicação que transcendia diferenças culturais. Em 1960, Babá viveu uma de suas melhores temporadas com a camisa rubro-negra. Sua média de gols foi impressionante, ele se tornou um dos principais artilheiros do time. Mais importante ainda, seus gols eram frequentemente decisivos, marcados em momentos cruciais de jogos importantes. Babá tinha aquela qualidade dos grandes atacantes, aparecia quando o time mais precisava, marcava os gols que decidiam partidas e títulos. Não era apenas prolífico, era decisivo. A imprensa carioca ficou fascinada com Babá. Jornalistas escreviam sobre o ciclone africano, sobre o atacante que combinava velocidade com força de uma forma nunca vista antes no futebol brasileiro. Cronistas destacavam como ele havia se adaptado perfeitamente ao estilo brasileiro, mantendo suas características únicas mas incorporando também a malícia e a técnica do futebol nacional. Babá representava a fusão perfeita entre dois mundos futebolísticos. O que poucos sabem sobre Babá é que sua jornada até chegar ao topo do futebol brasileiro foi marcada por desafios imensos. Vir da África para o Brasil nos anos 1950 significava enfrentar, não apenas diferenças culturais, mas também preconceitos raciais que eram ainda mais intensos naquela época. Babá enfrentou tudo isso com dignidade e resiliência, deixando seu futebol falar por si, conquistando respeito através de atuações brilhantes que silenciavam qualquer questionamento. Entre 1961 e 1962, Babá continuou sendo peça fundamental do ataque flamenguista. Sua velocidade permanecia devastadora, sua força não diminuía, seus gols continuavam saindo com regularidade. Já completamente adaptado ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ao Flamengo, ele era considerado por muitos torcedores não como um jogador estrangeiro, mas como um verdadeiro flamenguista, alguém que havia abraçado o clube e a cidade como sua nova casa. A versatilidade tática de Babá era impressionante. Embora sua posição natural fosse centroavante, podia jogar como ponta-direita ou esquerda, sempre usando sua velocidade para explorar os espaços. Podia até mesmo jogar mais recuado como segundo atacante, usando sua força para segurar bolas e distribuir para companheiros. Em qualquer função ofensiva, Babá encontrava formas de contribuir, sempre perigoso, sempre decisivo. As histórias sobre gols e jogadas de Babá são inúmeras no folclore flamenguista do início dos anos 1960. Torcedores veteranos lembram de arrancadas fulminantes que deixavam 3 ou 4 zagueiros para trás, de cabeçadas potentes que estufavam as redes, de gols marcados em clássicos decisivos. Cada história reforçava a imagem de Babá como um atacante único, diferente de tudo que o futebol brasileiro havia visto até então. A relação de Babá com seus companheiros de time era de respeito mútuo e amizade genuína. Apesar das diferenças culturais e linguísticas iniciais, ele se integrou perfeitamente ao vestiário flamenguista. Era querido por todos, respeitado pela sua qualidade futebolística, mas também pela sua humildade e caráter. Babá nunca teve estrelismo, nunca se achou superior, sempre foi um companheiro leal e dedicado. A seleção brasileira, em uma época de menos restrições sobre naturalização, chegou a cogitar convocar Babá, tamanho era seu impacto no futebol nacional. Embora a convocação nunca tenha se concretizado oficialmente, o simples fato de ser considerado demonstrava o reconhecimento de sua qualidade excepcional. Babá havia se tornado não apenas um grande jogador do Flamengo, mas um dos atacantes mais respeitados de todo o futebol brasileiro. A despedida de Babá do Flamengo, após a temporada de 1962, foi emocionante para todos os envolvidos. Ele havia passado 4 anos intensos vestindo o manto sagrado, marcando gols memoráveis, conquistando títulos importantes, conquistando o coração de uma nação inteira. Quando deixou o clube, não partia como estrangeiro, partia como ídolo, como alguém que havia se tornado parte da família rubro-negra. O legado de Babá no Flamengo vai muito além dos gols que marcou ou dos títulos que conquistou. Ele foi pioneiro, um dos primeiros jogadores africanos a brilhar intensamente no futebol brasileiro, abrindo caminho para outros que viriam décadas depois. Provou que talento não tem nacionalidade, que futebol é linguagem universal, que paixão pelo clube transcende origens geográficas.
Babá foi embaixador não oficial do futebol africano no Brasil. Quando se fala dos grandes atacantes da história do Flamengo, Babá merece estar na conversa. Sua passagem foi relativamente curta, apenas 4 anos, mas foi intensa, impactante, memorável. Ele trouxe algo único ao futebol brasileiro, uma combinação de atributos físicos que nunca haviam sido vistas juntas em um único jogador. Foi inovador, foi diferente, foi especial. A era Babá no Flamengo, entre 1959 e 1962, representa 4 anos de futebol único. Foi quando a nação pôde testemunhar um estilo completamente diferente de jogar, quando um africano mostrou ao Brasil que seu continente também produzia craques excepcionais. Foi quando velocidade e força se combinaram de forma perfeita para criar um atacante praticamente imparável. O futebol é feito de conexões improváveis, de histórias que transcendem fronteiras. Babá personifica perfeitamente isso. Um menino de Lagos, Nigéria, que cresceu em um continente colonizado, que superou barreiras imensas, que atravessou o Atlântico e conquistou uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. É uma história de superação, de talento, de dedicação, de amor pelo futebol que une pessoas de continentes diferentes. Hoje, mais de 6 décadas depois, o nome de Babá é lembrado com carinho e admiração pelos estudiosos da história do Flamengo e pelos torcedores mais antigos. Ele representa um capítulo especial, quando o clube abraçou um talento vindo de terras distantes e esse talento retribuiu com gols, vitórias e dedicação absoluta. Babá foi precursor, foi pioneiro, foi o africano que conquistou o coração rubro-negro. A história do Flamengo é construída sobre contribuições de jogadores de todas as origens. Brasileiros de todas as regiões, sul-americanos de países vizinhos, europeus ocasionais. E um africano especial chamado Babá, que trouxe consigo um futebol único, uma história inspiradora, uma dedicação exemplar. Sua contribuição foi fundamental para enriquecer a história do clube, para provar que o Flamengo é verdadeiramente universal. Entre velocidade fulminante e força impressionante, entre vir de outro continente e se tornar ídolo carioca, entre enfrentar preconceitos e conquistar respeito, entre marcar gols impossíveis e conquistar títulos, entre ser pioneiro africano e se tornar brasileiro de coração, está a era Babá no Flamengo. 4 anos que provaram que futebol não tem fronteiras, que talento transcende nacionalidades, que paixão pelo clube une pessoas de qualquer origem. Dermison Oliveira dos Santos, o Babá, o ciclone africano que conquistou o Maracanã, o atacante único que combinava atributos nunca vistos antes, o pioneiro que abriu caminhos para outros africanos, o ídolo que provou que o manto sagrado pode ser honrado com amor e dedicação independentemente de onde se nasceu. Permanecerá eternamente como um capítulo especial da história do clube mais amado do Brasil, uma ponte entre continentes unida pelo amor ao futebol e pela paixão rubro-negra.